Bom, parece que tem alguém. Bom, permitir. Boa noite, pessoal. Então, vamos dar início, né, a mais uma aula do nosso curso introdutório de Python em ciência de dados. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um modelo, né, um processo de como executar um projeto em ciência de dados, tá? A princípio, né, se alguém participar, né, do processo e aí vem a primeira ideia, né, de como eu vou executar ah, um processo de ciência de dados. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? E por mais que eu pense, qual que é a primeira etapa, e a segunda, e a terceira, quantas etapas tem, né? Então, eu preciso de um norte, vamos se dizer assim, né? E foi aí que foi desenvolvido, assim como existe em metodologia de software, né, de construção de software, de desenvolvimento de software, e existe várias metodologias, né, existe também uma que eu posso utilizar em um projeto envolvendo aprendizado de máquina, né, ou ciência de dados, análise de dados, né, que é chamado de KDD. Tá? Se eu pesquisar aqui por conhecimento em descoberta de conhecimento em base de dados, né? Descoberta de conhecimento em base de dados, que é a tradução do KDD, tá? Pode ver que tem até aqui o, a sigla, né? Mas em inglês é Knowledge Discovery Database, né? Então nada mais é do que descoberta de conhecimento em bancos de dados, tá? Acho que tem alguém querendo entrar. Ah, verdade. Não. Bem, bem comentado, né? Eu não tinha. Agora sim, né? Aparece um mosaico aqui. Agora eu estou compartilhando a tela. Todo mundo está vendo? Sim. Desculpa aí a minha falta de atenção, né? Então, voltando aqui, o processo KDD, né? Então ele é igual a metodologia cascata ou qualquer uma agile, né, para desenvolvimento de softwares de médio a grande porte, né, é o KDD para processo como uma metodologia de desenvolvimento de um projeto, tá, em ciência de dados. E se eu perguntar, né, além de vocês puderem, né, ler sobre, é muito interessante, mas uma imagem que resume o KDD em qualquer lugar que você, né, se eu colocar aqui KDD mineração de dados, colocar aqui na aba imagens, né, todas, pode ver que todas são iguais, tá? Que é o que simboliza aí ah, todas essas etapas, tá? Então eu peguei uma aqui, né, uma dessas imagens e vou de certa forma aqui projetá-la para vocês, tá? Então todas, né, todas as imagens seguem esse fluxo e com as mesmas etapas, tá? O que pode mudar alguma coisa a gente vai ver aqui, né? Tem alguns livros que eles unem, né, a etapa de pré-processamento com o que aqui ele está chamando de formatação, mas pode ser transformação, né? A gente pegar aqui qualquer outro, vamos ver esse aqui. É que está muito pequeno, não dá para enxergar, né? Vamos ver um outro. Também acho que vai ficar muito pequeno, não vai dar para enxergar. Pegar aqui, salvar em uma nova guia. Acho que esse fica até um pouquinho melhor, né? Vou dar um zoom. Aqui ele está formatação, né? Aqui está transformação. Então na maioria tá escrito essa palavra transformação, né? E não formatação igual eu peguei nesse outro desenho, tá? Mas
Isso vocês podem ver que é de acordo com a base, né? De acordo aí com cada livro, né? Tem alguns livros, como eu já disse, que unem, né, essas duas partes aqui de pré-processamento e transformação, é uma etapa só, tá? Então, mas basicamente a gente está falando sempre das mesmas etapas, dos mesmos, da mesma metodologia, tá? Bom, e o que é o KDD? Como eu já disse, então é um processo de conhecimento, né? É, de uma base de dados muito grande, né? De um alto grau aí de volume de dados, tá? Ah, isso não existia muito em décadas passadas porque a gente não tinha dados, né? Desde a invenção do computador, né, e seus sistemas de armazenamento, até década de 70, né, por aí não tinha tanto dado para fazer processamento, descobrir conhecimento. E hoje, né, a gente, com as redes sociais, com as diversas plataformas que existem hoje, né, hoje a gente tem um imenso volume de dados. E dentro desse grande volume de dados, podem ser que exista padrões, tá? E aí eu consigo, de certa forma, traçar traçar algum conhecimento, descobrir alguma coisa, né, que possa auxiliar na tomada de decisão, que possa aumentar o número de vendas, né? Então cada empresa vai tentar. Eu consegui detectar um perfil dos compradores e assim lançar promoções, né? Então eu consigo fazer com esse montante de dados, né? Por isso que chama data mining, né? Ou mineração de dados, que é exatamente dentro de um grande volume eu procurar ali conhecimento, mais padrões que possam auxiliar, me trazer, né, alguma informação muito relevante e com isso eu aplicar dentro do meu modelo de negócio. Tá? Então o KDD é uma metodologia, tá, que eu posso utilizar para trabalhar em projetos de ciência de dados. Vocês podem me perguntar, professor, existe outro? E eu, Ricardo, não conheço. Tá? Eu já até vi alguma coisa aqui sobre alguns outros nomes, mas eu confesso assim que eu não entrei muito a fundo. Então, o tradicional é a mesma coisa quando você fala em qual é o principal metodologia de desenvolvimento de software que vocês conhecem lá na disciplina de engenharia de software. O que vem a primeira vez, o que vem à sua cabeça? Você vem modelo cascata, né? Não é nem o tradicional, é o tradicional, né? Não é o mais utilizado hoje, mas é aquela referência que você tem. E o KDD é a referência que eu tenho. Tá? Podem existir outros, pode existir até um agile, né, aplicado à ciência de dados, mas o que eu conheço, né, é o KDD. E o KDD ele tem algumas etapas, tá? No caso aqui, como eu disse, aqui nós estamos vendo 5, né? Seleção, pré-processamento, transformação, mineração de dados e avaliação, tá? Como eu já disse, tem alguns livros que vão unir essas duas etapas aqui, né? Pré-processamento e transformação. Tem alguns livros que vai ter uma etapa a mais, uma etapa a menos, ou nomes diferentes, tá? Mas todos consistem aí no mesmo projeto, ok? Então vamos lá. O primeiro aqui, é o grande repositório de dados, né? Então é aqui que estão todos os dados, os conhecimentos, né, todas as informações de uma empresa, né, tá tudo guardado aqui. Pode ser, né, que esses dados estejam lindos e maravilhosos, estruturados, organizados, que é só baixar e começar, ou também existem situações, né, e que são várias, ok? Aonde esses dados eles estão armazenados, mas eles não estão nem um pouco, né,
estruturados, organizados, nada disso, né? Às vezes pode acontecer até de não ter uma maneira fácil de eu extrair essas informações que estão aqui nesse grande repositório de dados, tá? Uma vez eu participei de um projeto, não de ciência de dados, tá ok, pessoal? Um projeto de um software, aonde, né, eu tinha que desenvolver um software para extrair informação daqui, né? Porque o software que gerenciava os dados, ele não tinha alguma coisa de exportação, nada, ele só armazenava, né? Então, tive que trabalhar num software para apenas extrair as informações do repositório de dados. Ok? Então, esse é o primeiro item, né? O repositório de dados. E aí, a partir disso, né, eu dar sequência aos passos. Tá? Então, esse é o cara que armazena, ok? E aí, depois de você ter conseguido extrair, né, extrair os dados, pode ser, volta a dizer, pode ser estruturado ou não estruturado, tá? Por exemplo, um exemplo de dado estruturado ele vem numa planilha, vamos supor, né, numa planilha de Excel bem bonita, tudo preenchidinho com as colunas, os nomes das colunas, os índices, né, nenhum dado faltante, eu não tenho preocupação com nada, tá tudo perfeito ali para mim, né? Isso é o melhor dos cenários, tá? Agora, qual é o pior dos cenários, ok? Talvez você até mesmo ter que implementar uma ferramenta para selecionar os dados aqui do repositório, tá? E o que acontece muito é de vir com dados com campos não preenchidos, né, que a gente já viu lá através da ferramenta do Pandas, situações de limpeza de dados que entra muito nessa fase aqui de pré-processamento, né? Você tomar cuidado em preencher os dados que vêm faltantes. Às vezes, dependendo, né, do contexto, do teu domínio, você pode estar trabalhando com outros tipos de dados, como, por exemplo, não ser só texto, mas ser, sei lá, vídeo, né? Ou áudio, né? Ou imagens. Então, nem sempre precisa ser texto, tá? A gente está falando aqui, né, de dados tabulares, né? Textos todos separadinho, mas pode ser que seja uma mescla de tudo isso. E aí? Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem talvez possa se aplicar, né? Você tem lá os dados de um paciente em uma clínica, tá? Então tem todas as informações aqui desse paciente no repositório, como nome, endereço, idade, né? E tem lá imagens de raio-x desse paciente. E aí? Né? Então você está vendo que tem uma mescla tanto de dados textuais quanto imagens. E aí, né? E às vezes o que você quer saber, né, do paciente é talvez prever um diagnóstico, tá? Diante dessas imagens de raio-x. E aí? Tá? Então é muito importante, né, saber o que vai trabalhar e principalmente, tá, pessoal? É você entender o contexto do qual você está trabalhando esses dados. Por exemplo, aqui, dados clínicos, né, dados médicos. E o que eu quero desenvolver? Eu pretendo desenvolver que, baseado nessa análise de imagens, eu consiga montar um histórico do paciente e quando ele voltar aqui numa próxima vez e baseado nos sintomas que ele me dizer, eu poder dar um diagnóstico. Né? Voltou fazendo uma viagem aqui interestelar, mas só para vocês entenderem. Tá? Então, o domínio, o conhecimento dos dados é extremamente importante nessa fase inicial do KDD, tá? E o conhecimento dos dados, pessoal, não vem através de um dia, né, com os dados em mãos, você já ter ideias, questionamentos, detecção de padrões, tendências, nada disso, né?
Isso é você trabalhando muito com os dados, é você conhecendo. Então, quer dizer, não é um projeto de muito tempo, tá? Uma coisa, quanto tempo, professor? Eu não posso dizer o quanto, mas o que eu garanto é que não é de um dia, tá? Então, ah, essa às vezes a gente fala assim, ciência de dados, né? Mas eu sabendo só trabalhar com Python, eu sabendo trabalhar com pandas, né? O Matplotlib, eu já consigo. Não, não é bem assim, tá? Volto a dizer, é um total conhecimento da base, né? Do domínio que vocês estão tentando aplicar e é com o tempo, tá? Bom, a primeira fase aqui então é a seleção, né? A seleção de dados. Eu tenho que, de certa forma, como eu já disse, no meu conhecimento dessa base, eu aplicar aqui, de certa forma, né, o meu conhecimento e identificar o que é importante para essa para a construção do meu conhecimento e o que não é, tá? Por exemplo, voltando aí à ideia do nosso modelo, né, do nosso conhecimento baseado numa situação, numa clínica, né, onde eu analiso pacientes. Aí eu começo a pensar o seguinte, né, na seleção dos dados, o que é importante? Quais dados são importantes para mim, né? Vamos supor aqui que eu tenho um dado tabular lindo, maravilhoso, né? E aí eu tenho lá nome, idade, endereço, né? As imagens dos raios-x. Aí eu já posso fazer a seguinte pergunta, né? Se eu quero lá no futuro, lá no meu conhecimento, né? No encontro de padrões, aqui no final, ó, nome vai ser importante, né? Para eu diagnosticar uma pessoa, a coluna nome vai ser importante, né? Porque de certa forma aqui a parte de seleção, né, é exatamente eu dar uma enxugada nos meus dados. Enxugada em que sentido? Nas colunas, tá? Talvez eu possa ter, né, vamos pensando aí, 3, 4 dados tabulares, sendo que um deles não me importa, né? Então, essa seleção eu ter eu abstrair o que é importante para o meu projeto, tá? Então é selecionar mesmo, escolher o que é importante e o que não é, né? O que não for importante, lembra do Pandas lá, que tem o drop da coluna? Eu faço um drop e acabou. Eu só vou trabalhar com colunas, com dados que são importantes para a construção do meu conhecimento, tá? E aí, é claro, depois dessa seleção, eu tenho aqui, né, ao invés de todo esse grande volume de dados, eu tenho uma coisa mais simplificada, né? O que é importante, o que eu quero, né, a partir desses dados, extrair uma informação, ok? Então, seleção aqui é essa parte de enxugar, né, selecionar, escolher os dados corretos para uma hipótese que eu formulo, para uma ideia que eu quero provar, ok? Bom, pré-processamento dos dados, né? Essa próxima etapa é antes de eu processar, eu fazer o quê? É aquilo que a gente olhou lá no Pandas, lembra lá no Pandas, na parte de limpeza de dados, ok? É exatamente aqui. Aqui entra o quê? Né? Excluir dados duplicados, identificar outliers, né? Lembra outlier, que é uma informação que é fora do comum, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho lá uma sequência numérica, né? Sei lá, de 1 a 10 e no meio eu tenho 1000 e lá vai pedrada. Opa, mas o que aconteceu isso? Pode ser um erro de digitação, né? Então, o que aconteceu? Então, no outlier, ou eu
dou o valor médio para ele, ou então eu retiro ele dos meus dados, né, esse registro. Então, no pré-processamento aqui é onde eu vou tratar, limpar os dados. Tá? Dados faltantes, eu vou preencher, eu vou preencher? É uma pergunta. Eu vou preencher os dados? Sim, não. Se não, eu vou removê-los? Não? Então, entra questionamentos aqui que devem ser considerados. Tá? Então, no pré-processamento é onde a gente identifica esses itens que eu falei para vocês. Dados duplicados, dados faltantes, detecção de outliers. E claro que cada um dessas características eu tenho que tomar uma decisão. Né? Talvez numa grande base de dados eu tenho lá mais de 50% de dados faltantes. Eu vou remover todos? Não vai ficar né, eu vou perder 50% de dados, né, que poderia me ajudar a construir um conhecimento mais forte, criar um modelo, um padrão, né, mais confiável, e aí eu estou removendo? Talvez é a melhor alternativa a remover ou preencher. Então eu tenho que ter essas decisões, né, do que eu vou fazer com os dados. Tá? Então aqui o pré-processamento, volto a dizer, é mais voltado para limpeza, dados duplicados, detecção de outliers, ok? E aí, feito isso, eu estando aqui com meus dados pré-processados, agora acontece a transformação. Né? O que seria o que a transformação é o mesmo que a gente viu no outro desenho aqui, ó, que é a formatação, né? Aqui na transformação, o que eu faço? Eu posso ter os seguintes dados aqui, né? Imagine uma situação onde, né, eu estou trabalhando com os dados de uma empresa. Imagine lá, por algum motivo tem a coluna salário, né? E aí nessa empresa eu tenho um cara que ganha 1 milhão, tá? E o resto dos funcionários que ganham R$ 1.000, tá? Se eu for trabalhar, né, com essa ideia, vamos se dizer que eu faço a média de tudo isso e vai dar, né, sei lá, vai dar próximo aí de 500 mil reais, né? Vamos se dizer assim, tá? Dependendo do número de funcionários, mas vai ser próximo disso, né? Então vamos supor que eu tenho um chefe que ganha 1 milhão e tenho 10 funcionários que ganham R$ 1.000. Se eu fizer a média disso, vai dar 500 mil, né? E isso retrata realmente o cenário da empresa? Não, né? A maioria ganha 1.000. Eu tenho um cara que ganha 1 milhão, levou a minha média lá para cima, tá? E aí? Tá correto isso? Então existe aí uma necessidade de eu transformar, de eu normalizar ou de padronizar os meus dados, tá? Então existe essa transformação, é uma etapa aonde existem mais algoritmos para isso, tá? Mas basicamente esses dois algoritmos eles fazem uma coisa para transformar. Ou eles normalizam os dados, ou ele padroniza os dados, tá? E aí existe uma série de algoritmos que são aplicados nessa etapa de transformação, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui, né? Por exemplo, KDD, transformação de dados, e eu vou ler aqui falar sobre normalização, tá? E aí existe aí uma série de ferramentas, tá? Embora até agora não encontrei nenhuma, mas normalização e padronização. Vamos ver se tem algum nesse link aqui do Medium, né? Ele está falando sobre o KDD, tá ok? E aí ele fala que essa etapa consiste em aplicar técnicas
de transformação como normalização, que é um algoritmo para isso, tá? Redução de dimensão, tá? Então, agregação, tem uma série de algoritmos que eu consigo trabalhar aqui para transformar os dados. Por quê? Né? Eu posso estar aqui de alguma maneira, deixa eu fechar essa aba, se eu pegar os dados do pré-processamento e vamos supor que pular essa parte da transformação pode implicar em algoritmos de detecção de padrão, pode afetar, tá? Então, por isso que na maioria das vezes é necessário fazer essa transformação dos dados, normalizar ou padronizar, reduzir dimensões, tá? Então aqui é uma etapa importante também, que aqui só aqui já dá um bom conteúdo, né, sobre essa etapa, ok? Com os dados transformados ou normalizados ou padronizados, né, aí sim que eu tenho os dados, de certa forma, minerados, né? E aí o que eu consigo fazer? Então, até aqui, ó, de mineração para trás aqui, ó, transformação, pré-processamento e seleção, tudo isso aqui, ó, eu estou, de certa forma, preparando os dados para depois aplicar um algoritmo, tá? Então, 80% do tempo do projeto é gasto nessas etapas iniciais aqui, ó, até transformação, tá? Então eu estou preparando o meu conjunto, deixando ele de certa forma o mais bonitinho possível, para que depois, nas etapas futuras aqui, ó, principalmente mineração de dados, e aí é claro, depois eu vou avaliar o algoritmo aqui para ver se, né, eu vou estar avaliando para ver se tem uma grande precisão de acerto, né, ou uma quantidade enorme de erro, mas transformação, pré-processamento e seleção é simplesmente eu preparar dados. Tá bom? E aí, depois de tudo isso feito bonitinho, aí o que eu vou fazer? Aí eu vou aplicar, né, um algoritmo ou de classificação ou de agrupamento, né, dependendo da situação que eu quero trabalhar com esses dados, né, eu posso, de certa forma, avaliá-los, né? Então, por exemplo, num banco, né? Num banco aí, numa instituição financeira, né? Eu quero criar, de certa forma, um modelo que seja bom, né, em identificar fraudes. Então, a partir do momento que aparece alguma tentativa de fraude, opa, o meu modelo, ele vê aquilo lá e fala assim, ó, é um comportamento estranho desse cliente. Então, antes de eu liberar, né, o pagamento, né, lá, a transação do cartão de crédito dele, eu vou fazer uma ligação para ele. Mas, a princípio, eu identifiquei um padrão diferente das compras do meu usuário ali, do meu o cliente de cartão de crédito. Tá? Então, esse é um exemplo, né, de classificação, onde eu estou classificando, né, se aquela transação daquele usuário ela é uma fraude ou não. Tá? Ou então, pensando aí também no contexto de banco de dados, eu posso traçar o perfil do meu usuário. E aí, o traçar o perfil do usuário, eu estou fazendo o quê? Um agrupamento. O que seria agrupamento? Criar grupos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo de agrupamento de dados, alguma imagem que seja fácil identificar. Aqui, ó, por exemplo, esse carinha aqui, acho que dá uma boa ideia, né? Vou pegar ele aqui, abrir numa nova guia. Então eu tenho, a princípio, os meus clientes aqui, né? Eles estão em duas dimensões. Eu não sei o que poderia ser o eixo X
e nem o que poderia ser o eixo Y. Mas vamos imaginar, né, que cada pontinho desse é o cliente e ele se comporta dentro dessas duas dimensões, né, de alguma maneira que eles são representados aqui, ó, cada cliente com um pontinho, ok? E aí, de certa forma, eu tenho o quê? Um algoritmo de agrupamento, onde eu posso, né, identificar esses grupos e falar, por exemplo, ó, o grupo amarelo aqui são os meus clientes do banco, né, são clientes normais, que eles não têm, né, fazem ali poucas operações dentro do banco, então eu vou classificá-los ali como são clientes, mas clientes que, né, é, normal, não sei se a palavra correta seria normal, né, mas eles fazem ali as transações. O grupo aqui de vermelho, opa, eu já vou dar um tratamento diferenciado. Então perceba que o algoritmo ele identificou grupos e aqui eu consegui identificar, ó, que esse pessoal aqui ele tem uma certa característica, tá? Por isso que eles estão agrupados dessa forma, porque eles têm ali características que de certa forma são semelhantes e o algoritmo classificou eles para esse grupo vermelho aqui, e aí eu vou dar um tratamento diferenciado. Vamos se dizer que eles são bons pagadores, ou sei lá, tem grandes quantias de dados investidos, e aí eu vou dar um tratamento melhor para esse grupo, tá? E o azulzinho aqui, vamos se dizer, sei lá, né, pensando aqui num outro exemplo, são mal pagadores, tá? Então tem que ficar um pouco atento com esse grupo aqui, porque, né, quem tá aqui dentro desse grupinho, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque pode, né, sei lá, fazer como que eu posso chamar aqui, né? Alguma ação maliciosa, tá? Isso aqui é só um exemplo, viu, pessoal? Então perceba que os algoritmos de agrupamento, né, eles criam grupos de que, de certa forma, são semelhantes em alguma ou algumas características, tá? E o meu algoritmo ele consegue traçar e identificar esses grupos, ok? Então eu tenho algoritmos de agrupamento que criam grupos e tenho algoritmos de classificação. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, né? Classificação, ciência de dados. Ciência de dados. Vamos ver se eu acho alguma coisa que representa aqui só para vocês. Aqui, ó. Aqui tem uma coisa interessante e bem legal, né? Vou abrir aqui numa nova guia. Vou dar uma ideia aqui, ó, mais para esse gráfico aqui, ó, que ele basicamente o quê? Ele traça uma linha, né? Essa linha pode ser inclinada dessa forma, poderia ser inclinada, né, quase que zero de inclinação, de ângulo, né? Ou uma linha, a linha aqui não deve ser sempre nesse sentido, tá? Mas aqui, ó, de certa forma, ele está classificando, né? E falando, ó, voltando ao contexto da fraude, né? Dentro de uma característica X em relação a uma característica Y, esse cara aqui não é fraude. Mas esse cara aqui, ó, é fraude. Então, vamos tomar alguma atitude, né? Então, perceba que os algoritmos de classificação, ele vai tentar, de alguma maneira, separar os dados, tá? Ele pode separar, né, em dois valores, né, fraude ou não fraude, qual outra? E-mail ou é spam, né? A gente vê muito isso lá no nosso Gmail, né? Ele identifica ali, através de características dos textos, né? E ele sugere spam ou não spam, mas se não for spam, você identifica lá falando que ele é um e-mail, né, válido, e aí ele aprende com aquilo, depois ele não classifica mais como aquele endereço como spam. Então, quer dizer, a princípio, né, eu tenho aqui dois
algoritmos, tá? De classificação e do outro aqui, deixa eu voltar onde eu estava, de agrupamento, ok? Então, voltando lá no KDD, então é exatamente aqui, ó, que vai entrar esses algoritmos, tá? De acordo com o que eu quero fazer com esses dados aqui atrás, né? Que descoberta que eu quero fazer, tá? E aí, é claro, depois de você pegar esses dados tudo bonitinho e passar para o algoritmo classificar ou agrupar, ele vai fazer o quê? Ele vai identificar padrões, né? Vai, de certa forma ali, ele vai identificar padrões e vai falar, ó, tem certa situação que esse relacionado com esse pode ser, né, acontecer tal situação. E aí, é claro, né, não é de primeira que identifica padrão e aí a gente pode avaliar e encontramos conhecimento, tá? Isso aqui é um processo, pessoal, vocês podem ver que, como está aqui na imagem, tá aqui. Vocês podem ver que é um processo iterativo, tá? Por quê? Pode ser que os dados que eu selecionei lá atrás não tenham efeito nenhum aqui nos padrões. E aí o que eu tenho que fazer? Voltar lá na seleção de dados e o que eu achei que eu tinha excluído, né, que não era importante, pode ser que reflita aqui, tá? Então por isso que o KDD ele é cíclico, tá? Eu posso voltar em outras etapas também, mas depende da avaliação que você vai fazer, né? Pode ser que o seu modelo lá, né, que você encontrou para detectar fraudes bancárias, ele não seja tão bom, né? Ele tem ali 50% de acerto, o restante de erro. O que eu vou fazer? Vou tentar, né, ou selecionar novos dados, ou fazer um melhor pré-processamento, uma melhor transformação dos dados, né, e rodar novamente. E pode ser que continue a mesma falha, tá? Uma coisa que é importante ressaltar é que os algoritmos de classificação ou de agrupamento, eles têm diversos parâmetros de configuração. Então, né, você vai acabar ficando aqui, ó, por um bom tempo testando parâmetro por parâmetro valores correspondentes até tentar achar uma boa avaliação. E aí o que acontece? Você não acha. O que você tem que fazer? Aí você volta lá atrás e tenta refazer novamente. Ok? Então, percebam que não é uma... Né, é um projeto que... Por isso que eu falo para vocês, não é a única coisa que eu posso falar não é de um dia. Tá? Ele é um projeto que você fica um bom tempo, né? E volta a dizer, tem cada etapa dessa aqui, né? E tem muita coisa envolvida. Transformar dados, né? Não é só eu ir lá e normalizar ou padronizar, né? Eu posso fazer uma aplicação dos dois ao mesmo tempo. Como eu disse, existem diversos algoritmos aqui que, dependendo dos algoritmos que você usa aqui na transformação, pode implicar nos algoritmos de mineração de dado e impactar na avaliação, tá? Então é um processo longo, né? É um processo que não é do dia para a noite, tá? Mas o importante é pôr a mão na massa, brincar, estudar sobre, né? Se possível, na casa de vocês, né? Brincar dessa parte de fazer uma análise, começando, né, uma análise descritiva, para depois chegar numa análise preditiva, tá? Então isso é muito importante. E aí vocês podem perguntar, mas professor, você falou da análise descritiva, mas que ferramenta você passou para isso? Passei Pandas, né? O Pandas ajuda muito nesse início aqui, ó,
de pré-processamento, lembra lá, limpeza de dados? Então, Pandas. Transformação, vou passar ainda uma biblioteca para vocês, né? O Pandas, vamos dizer, ele ajuda ó, daqui para trás, tá? Desde você selecionar o que é importante ou não, né? Fazer uma abstração dos seus dados, até pré-processamento. Transformação, eu vou passar uma ferramenta para vocês que vocês talvez conheçam, né? Já ouviram falar, por exemplo, que é o Scikit-Learn, né? É uma ferramenta em Python também para aprendizado de máquina, né? E aonde ele envolve essa etapa. Deixa eu voltar aqui aonde que eu estava. Vou ter que fechar o Scikit aqui só para eu conseguir acessar. Então, ó, o Scikit-Learn, né, é uma das várias ferramentas que ajudam aí no processo de transformação e mineração de dados, tá? Mas o Pandas tem transformação? Até onde eu sei, não, tá? Até onde eu sei. Mas o Scikit-Learn, eu sei que ele tem essa parte de transformação e mineração de dados. O Pandas, seleção e pré-processamento, tá? NumPy. E o NumPy, onde ele envolve tudo isso? O NumPy, eu passei como ele é a base de muitas ferramentas, né, de aprendizado de máquina, ciência de dados, né, porque ciência de dados e aprendizado de máquina são áreas correlatas, né, elas estão relacionadas em algum ponto, ok? Mas NumPy é a biblioteca base para muitas outras do ecossistema, né, de ciência de dados. Então, eu passei para vocês terem uma ideia, né, do que era o NumPy, tá? Mas Pandas, o que a gente já viu, ajuda muito nessas etapas aqui, ok? E aí no final, depois de rodado, né, roda pelo menos pela primeira vez aí o meu modelo de classificação ou de agrupamento. Existe um outro também que agora que eu lembrei que é associação, tá? Associação, vamos ver se eu acho uma imagem aqui, ó, que de certa forma engloba, né, as três principais tarefas dentro do aprendizado de máquina, né? Vamos ver, bom, a princípio eu tenho aqui, ó, agrupamento, mas eu não vou ter aqui nenhuma ferramenta, nenhuma imagem, né, que de certa forma eu tenho, né, os dois desenhinhos bem bonitinhos, né? Não achei, pessoal. Mas vamos lá, né? O que seria a associação? Deixa eu só ver aqui. Aprendizado de máquina. Aqui, né? Ó, aprendizado de máquina, existe o supervisionado e não supervisionado. Vamos falar isso depois. Mas ó, as principais tarefas, né? Então, olha lá, classificação. Depois aqui, agrupamento. Tem outros, né? Regressão, que eu vou explicar depois também. E associação, né? O que seria associação? Lembra da tarefa, do exemplo que eu dei em algumas aulas, falando que lá atrás o Walmart, né? Ele aplicando com certeza aí um algoritmo de associação, ele percebeu que, né, a venda de fraldas nos dias de jogos de futebol americano, né, ele identificou que a venda de cerveja e fralda, né, tava associados, tá? Tava relacionados. Então, os algoritmos de associação, eles realmente, né, ajudam nesse sentido. Criar associações entre ou produtos, ou, né, outro contexto, outro domínio qualquer, tá? Então, são algoritmos que criam, né, esses cenários e associam ou vendas, ou compra, perfil, tá? Então, só para mostrar aqui novamente, acho que essa imagem aqui é bem interessante, né? Que dentro do aprendizado de máquina, nós temos aqui algoritmos, e prestem atenção que eu estou falando no plural, né? Existem vários algoritmos de classificação, que cada, né,
vários algoritmos de regressão, vários algoritmos de agrupamento, vários algoritmos de associação e vários algoritmos aqui de sumarização, tá? E aí, se a gente for lá e pegar uma tarefa dessas 5 aqui, vamos supor agrupamento, tá? Eu falei que existem vários algoritmos de agrupamento. Se a gente escolhe um algoritmo, esse um algoritmo ele tem diversos parâmetros para a configuração desse algoritmo. Tá? Então, por isso que eu falo para vocês, é uma tarefa, ciência de dados, né, é uma tarefa árdua, tá? Não é em uma semana, aliás, não é em um dia, né, que eu vou chegar aqui com um super modelo que ele vai identificar ele vai ter uma taxa de acerto de 99%, né, identificando se é fraude ou não. Para você chegar nisso, você fica tempos e tempos aqui testando seus dados e algoritmos e parâmetros de algoritmos para se chegar em algum lugar. Ok, pessoal? E aí, é claro, né? A partir do momento que você tem ali uma taxa, né? Um bom modelo, tá? Nem sempre o modelo é 100%, tá, pessoal? Isso é importante frisar. Às vezes, muitas das vezes, você não alcança, né, modelos que tenha altíssimas taxas de acerto, né, numa classificação, num agrupamento, ok? E aí, é claro, junto com a sua equipe, ou se a equipe for apenas você, né, você pode chegar e falar assim, ó, eu aceito ter um modelo que tenha 65% de acerto. Mas não é baixo? Talvez sim, talvez não, né? Depende aonde você quer chegar, tá? Vou dar aqui um exemplo para vocês, que a gente até já brincou com esse dataset do Iris. Eu vou num repositório dele, né, que é esse UCI, Machine Repository, e tem uma aqui embaixo, ele mostra aqui, ó, uma performance, né, de alguns modelos que foram aplicados, tá, na base de dados do Iris. Lembrando que a base de dados do Iris eu conseguir, através desses parâmetros, né, eu classificar se era uma íris setosa, né? Ó, pode ver, ó, são tarefas de classificação e eu conseguiria falar qual tipo, né, a partir das características da pétala e da sépala, eu classificar se era íris virgínica, setosa, né, e versicolor, tá? E olha que interessante, né? Aqui no site ele dá alguns algoritmos que já foram treinados, tá? Então, por exemplo, tem aqui um que chama XGBoost, né? Boost. Tem o Support Vector Machine. Tem esse aqui, ó, Random Forest. Redes neurais, ok? E regressão logística, tá? Então, todos esses caras aqui, ó, são algoritmos de classificação, tá? E aqui, ó, eu tenho taxa de acurácia, né? O quanto ele acerta a partir de um dado, né? Eu coloco lá uma informação de uma planta, né? Baseado ali no que ele já treinou. Se eu colocar um novo dado, né? E aí? E percebam que a taxa mais alta, né, foi com redes neurais, onde ele atingiu, né, 97%, né, de acurácia, ok? Acurácia é uma métrica nessa parte aqui de avaliação, tá? Que a gente vai ver também depois quais são as métricas de avaliação, tá ok? E a acurácia é uma das métricas, assim como eu tenho também aqui a precisão, eu tenho também uma outra métrica chamada F-call, tá? A gente vai ver tudo
todas essas métricas futuramente, ok? Mas, por exemplo, aqui, ó, o, na aba precisão, ó, eu também tenho a porcentagem de cada um desses algoritmos, ok? Então, pessoal, eu avalio e pode ser que para a situação que eu tenho atualmente, né, dependendo aqui, voltando lá na nossa figurinha, pode ser que você já trabalhou diversas partes aqui dos dados e você não conseguiu um modelo de classificação ou um modelo de agrupamento que tenha uma taxa, por exemplo, maior do que 70%, né? E aí? Aí você pode, de certa forma, né, em conjunto com ou a sua equipe ou você mesmo, falar, não, 70% tá ótimo, né? É, talvez a gente precisa da avaliação do cliente para identificar se, né, se precisa, se é ou não, tá? Voltando ao exemplo do Gmail, vamos se dizer que o Gmail ele classifica aí com, vamos supor, tá? Que ele classifica um e-mail como válido ou spam, né, em 67% das vezes, né? Ele tem aí essa precisão, tá? Mas e aí, a gente vai, se for spam, a gente vai remover? Não, vamos mostrar para ele que é spam. Se ele achar que não é spam aquilo ali, né, se eu classifiquei errado, vamos dizer, né, eu falei 67, que caiu nos outros 33%, né, vamos deixar para o usuário falar se aquele e-mail é spam ou não. Tá? E aí tem aquela possibilidade, quando a gente entra no spam ali, tá lá listado, né? Os e-mails, vai que a gente encontrou algum ali que, opa, não, esse não é spam não. Então eu vou lá e, e coloco ali o rótulo dele como um e-mail válido, né? Então perceba que o Gmail, ele não tem essa taxa de 100%, né? Eu acredito, tá? Não tô afirmando aqui. Mas o que ele faz? Ele coloca ali uma abazinha spam, aonde deixa para você se aquilo ali é spam ou não, né? Ele fez uma pré-classificação, tá? Ele colocou ali. Mas se você identificar que aquele e-mail não é o spam, você pode, de certa forma, redirecionar lá para sua caixa de entrada, né? Então, quer dizer, ele deixa ali um pouco para você escolher. Ele faz uma pré-classificação, mas depois, né, é você que decide o que é, né? Se ele acertou na maioria das vezes, perfeito, então eu não vou fazer nada, né? Então, volto a dizer, nessa avaliação aqui, você vai ter os resultados do algoritmo que você utilizou aqui, né? E aí você vai avaliar e dependendo do acerto, né, da precisão, de uma das métricas de avaliação, você, né, pode ser que você extraia conhecimento ou então refine, né, ajuste aí o seu algoritmo, ou os dados transformados, ou os dados pré-processados, ou seleciona novos dados e assim sucessivamente. Ok? Então esse é o KDD, tá, pessoal? Esse a metodologia aí mais conhecida, né? Acho que tradicional na ciência de dados, tá? Espero que vocês tenham entendido. E aí a gente vai passar por uma próxima etapa, né? Vamos dizer que é uma etapa introdutória, tá? De como funciona, né? De como funciona aqui meus algoritmos de mineração de dados, tá? Vou pegar aqui, eu acho que eu vou pegar o dataset do Iris mesmo, né? Só para. Eu acho que eu tenho ele aqui no meu computador já. Downloads. Tem Iris aqui. Iris Data, né? Vou abrir ele no bloco de notas. Só para a gente ter uma ideia, tá? Então aqui, ó. Opa. Recarregar nova versão. Bom. Então eu tenho meu dataset aqui do Iris, tá? Ele é um dataset, no caso a gente já viu, ele é de classificação, tá?
E aí, ó, se a gente voltar lá na nossa imagem, aquela imagem seria interessante agora, viu? Bom, eu tenho duas partes, né? Dentro do aprendizado de máquinas, eu tenho dois tipos, né, de aprendizagem. O supervisionado e o não supervisionado, tá? O supervisionado, o que ele quer dizer, né? Ele precisa de uma supervisão. Uma supervisão o quê? Humana, tá? E aí, a partir dessa supervisão humana, por quê? Porque baseado nos dados que eu tenho esse conjunto de dados aqui, ó. Lembra que está falando sobre comprimento de pétala e sépala e também largura e comprimento e largura de pétala, né? Perceba que eu tenho aqui, ó, um atributo que eu posso chamar ele de atributo alvo, né? Que nesse caso um humano falou que isso aqui é eriscetosa. Então eu tendo esses dados aqui, ó, o humano classificou como eriscetosa, tá? Ah, mas como que ele classificou? Ah, ele viu a planta, ele viu a flor, né? Então ele falou, ó, esse registro aqui de dados, então no meu atributo alvo, na minha coluna alvo, tá lá, eu coloquei íris setosa, né? Então pode ver que um dataset de classificação, tá? Ele é supervisionado no seguinte sentido: eu tenho uma coluna que é o alvo, tá? Eu tenho uma coluna que é o alvo e é, e aqui é para o que eu quero classificar. Vamos supor, ó, eu vou até inventar aqui, né, um outro dataset só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho aqui, sei lá, né, algumas colunas. Vou chamar aqui de X, Y. Vamos supor que isso aqui são valores, tá? Z e W. E aí eu falo o seguinte, ó. É spam, tá? E aí na outra, ó, se eu tiver A, B, C ou D, não é spam, tá? E aí é claro, né? Eu preciso, de certa forma, ter vários registros aqui para de certa forma, né, o meu algoritmo treinar. Mas percebam o seguinte, ó, aqui eu tenho uma coluna alvo, né? Ou atributo alvo, tá? Depende da literatura, cada um tem um nome, né? Perceba que é essa coluna aqui, ó, que vai me de certa forma falar o que eu estou de certa forma classificando, né? Como eu estou classificando? É spam ou não é spam, tá? Poderia ser um onde eu estou classificando se é fraude ou não é fraude, se é fake news ou não é fake news, né? Então, e nem sempre os resultados são binários, né? Ou é spam ou não é, ou é fake ou não é. Você viu que aqui no íris setosa, né? Eu tenho três valores para o meu atributo alvo, né? Para ver se é íris setosa, ou para ver se é íris versicolor, ou para ver se é íris virgínica, né? Então é um dos três, tá? Então esses algoritmos de classificação, eles de certa forma, né, eles têm uma coluna alvo, tá? E uh, e aí eu vou classificar os dados baseado nesses valores das colunas, ok? Um outro tipo, voltando aqui, né? Uma outra forma seria tarefa de agrupamento, né? Eu não conheço nenhum assim de agrupamento. Vamos ver se eu consigo, de certa forma, né, encontrar aqui um, um de agrupamento. Aqui, clustering. Vamos, vamos ver aqui se ele encontra, né? Tá, e aí? Aperta aqui agora.
Só cliquei na tarefa, pensei que já ia mostrar alguma coisa. Bom, eu acho que eu encontrei um aqui, ó. Olha lá, coleção de spam de CMS, né? Então ele é uma tarefa, ele é um dataset que permite tanto eu fazer classificação, mas também, ó, é possível fazer um agrupamento, tá? E aí, ó, eu tenho um conjunto de spam de SMS, e aí eu vou treinar meu algoritmo, ou para classificar se é spam ou não é, ou de certa forma eu posso agrupá-los, né? Eu só não entendi aqui o que poderia ser usado para agrupar, mas, né? Aqui eu tenho esse algoritmo. Vamos ver se eu consigo apenas ver, né? Se eu não queria precisar baixar esse dataset. Mas pelo jeito, ele só fala para mim, ó, que tem 5.574 linhas, né? Ele é composto, né, de valores reais. Ah, não tem mesmo, hein? Fala, se tem dados faltantes, não tem, ó. Então quer dizer, já não preciso me preocupar tanto ali na etapa de pré-processamento. E aqui, ó, tem um exemplo. Ah, legal, ó. E são duas colunas, pelo que eu estou entendendo aqui, ó. Eles são duas colunas, aonde eu tenho o texto, tá? Então aqui eu já estou trabalhando com dados textuais, não estou nem trabalhando com dados numéricos, igual é o íris, né? E aí ele identifica para mim, ó, se é um RAM, RAM quer dizer, né, é uma mensagem normal, né? Ou então é um spam, ó. E aqui, de certa forma, né, é um aprendizado supervisionado, por quê? Porque tem uma mensagem aqui, ó, e algum ser humano já chegou, né? O ser humano que criou esse dataset, né? Ele falou, ó, esse cara aqui é spam, tá? E aí depois ele tem aí, ó, outros textos, né? Onde ele também classifica como spam, tá? Então no estágio supervisionado, né? Eu tenho essa coluna alvo. E aqui no agrupamento, né? Eu não volto a dizer, não consigo enxergar aqui a princípio, né? Como seria agrupar, né, essas mensagens. Talvez eu poderia fazer aí algum agrupamento com essas mensagens baseado no tamanho do texto, baseado talvez aí nas palavras, né? Palavras-chave, não sei, né? A princípio, assim, eu não consigo ver uma tarefa de agrupamento aqui para esse dataset, principalmente porque tem essa coluna alvo, né? Mas, enfim, tá? Então, pessoal, voltando aqui, né? Então eu tenho, no aprendizado de máquina, eu tenho o estágio supervisionado e não supervisionado. Vamos ver se eu acho aqui de novo aquela imagem, né? Aqui ela. Ok? Então, supervisionado é quando eu tenho a ação de um humano, né? Que vai, primeiramente, ele vai classificar o meu dataset, falando, né? Através de um atributo alvo, né? E aí eu vou classificar baseado nesse atributo alvo. E tem o não supervisionado. O que seria o não supervisionado? Não tem a interferência de um humano, tá? Então o meu dataset, de certa forma ali, ó, não tem ali uma coluna alvo, tá? Baseado naqueles dados ali, eu vou aplicar um algoritmo e ele vai gerar alguma coisa, ou um agrupamento, né? Dependendo do algoritmo que eu rodar, vai ser algoritmo de agrupamento, ou de associação, ou de sumarização, tá? Então não existe a ação de um ser humano, ok? Então por isso que nós temos aqui no aprendizado de máquina os algoritmos supervisionados, que aí ou é classificação ou regressão,
ou não supervisionado, que é agrupamento, associação e sumarização. Não existe, por exemplo, né, classificação não supervisionada, tá? Porque para classificação precisa de ação de um humano, né? Ok? E aí, uma outra coisa importante, né? Agora vamos aprofundar, né? Saímos daqui e vamos agora para os algoritmos. Não que eu não vá explicar algoritmos, tá? Mas é importante entender como que um algoritmo aprende, tá? Um algoritmo aprende igual nós, seres humanos, pessoal. Um algoritmo ele aprende da seguinte maneira. Vou fazer uma analogia aqui, né? Quando a gente era criança, bebezinho, né? Estávamos engatinhando pela casa e aí vimos uma tomada de energia, né? Vimos uma tomada. Legal. A princípio eu como, né? Nós como bebês, né? Temos o conhecimento do que é uma tomada. Hoje sim, né? Baseado na nossa experiência. Mas quando a gente é bebê, né, quando é novinho, a gente não tem ideia do que é aquilo ali. E aí a gente aprende, né, nesse caso aí, de duas maneiras. Ou enfiando o dedo ali, sabendo que dói e não vamos enfiar mais a mãozinha ali na tomada, ou então nós ouvimos, né, o pai ou a mãe falando, não ponha o dedo aí. E é aí que a gente aprende. Então quer dizer, opa, não posso pôr a mão ali. Tá? Então perceba que é baseado na experiência, tá? Baseado numa experiência que a gente aprende que não pode pôr a mão na tomada. Que vai, né, dar choque, vai sentir uma dor, algo do tipo, tá? Então é baseado na experiência que nós aprendemos. E o computador? Da mesma maneira, tá? A gente precisa passar para o computador dados históricos, né? Para a partir disso ele criar, né? Como a gente fala, ele criar um modelo. Esse é um modelo de aprendizagem, tá? E aí pode ser que, né? Esse algoritmo ele ponha o dedo ou não, tá? Então qualquer um desses algoritmos aqui, ó, tanto supervisionado ou não supervisionado, primeiro, pessoal, ele tem que aprender. E quem é o cara, né? Quem é o artefato que ajuda os algoritmos a aprender? São os datasets, tá? Então esse dataset do Iris aqui, ó, de certa forma, se a gente passar para o nosso algoritmo, né, ele vai ver o seguinte, ó, esse registro aqui é íris setosa, assim como esse registro aqui também é íris setosa. Aí depois ele vai aprender que esse cara aqui, ó, esses registros, esses valores aqui são versicolor. Então quer dizer, perceba que esse dataset do Iris ou o dataset do SMS que a gente viu ali, a gente vai passar para o algoritmo para ele aprender. E como que ele aprende? Um computador, pessoal, ele não é igual um ser humano que tem neurônios, né? E aí, através das sinapses, um computador não tem isso. O que o computador vai fazer? Ele vai gerar um modelo matemático de aprendizagem. Lembra que o computador, a única coisa que ele entende são zeros e uns, né? E aí ele vai transformar tudo isso aqui em zeros e uns e desenvolver e criar uma equação matemática, né, que ele vai conseguir separar o que é íris setosa do que é íris versicolor e do que é íris virgínica, né? Ele vai saber lá, baseado nos dados, o que é spam e o que não é. Então, o resultado, quando eu falei para vocês aqui, ó, que a gente tem que avaliar, deixa eu só lembrar onde eu estava aqui, lá no KDD, quando eu falo aqui em avaliar, né, é exatamente para ver se o meu algoritmo ele está identificando, classificando corretamente, agrupando corretamente, associando
corretamente, tá? Então, o meu algoritmo, primeiro de tudo, ele precisa treinar, tá? E o treinamento, né? E o treinamento, como eu disse para vocês, envolve os dados, né? São esses datasets. E aí, a partir disso, que ele vai criar um modelo matemático e a gente vai avaliar esse modelo matemático aqui, tá? Então é importante falar para vocês, porque quando a gente vê Scikit-Learn ali, que é a próxima biblioteca, e basicamente existe duas etapas, que é o treinamento e depois a aplicação de um modelo real, tá? Então, são basicamente duas etapas para qualquer um daqueles algoritmos ali. Claro, quanto mais eu treinar, não em quantidade, mas vamos voltar ali no Iris novamente. Aqui eu tenho, né, 50 valores de cada tipo. Ele vai treinar? Vai treinar, ok. Mas e se eu tivesse aqui, ó, ao invés de 50, eu tivesse 200? Pode ser, tá? Pode ser que a taxa, né, a minha avaliação lá no, na avaliação do meu modelo, pode ser que com mais valores eu tenha uma avaliação melhor do meu modelo, tá? E aí você fala assim, ó, poxa, mas então se 50 de cada eu tenho uma, né, um valor de avaliação, com 200 eu tenho um pouco melhor, vamos dizer, será que se eu colocar 500 de cada, né, fica melhor? Pode ser que não fique, tá ok? Pode acontecer isso também, você ter mais registros aí, e pode ser que a avaliação, né, a precisão, a acurácia não melhore, tá? Então, também tem isso a ser levado em consideração na hora, né, de você montar ali o seu algoritmo de mineração de dados. Tá ok, pessoal? Então, os datasets, eles são importantes para os algoritmos, né? Os algoritmos vão identificar padrões, detectar padrões baseado no treinamento, tá? Professor, qual a biblioteca que eu uso para mineração de dados, né? Eu vou utilizar no curso o Scikit-Learn, tá? Existe uma dezena outras ferramentas, né, para ciência de dados, né, para essa parte de algoritmos de classificação, de agrupamento, de regressão, tem várias ferramentas. Mas o que eu vou passar aqui, né, é o Scikit-Learn, tá? Depois quem quiser dar uma olhada aí na documentação, é bem tranquilo, né? Mas a princípio, volto a dizer aqui, ó, algoritmos de classificação, gradient busting, os vizinhos mais próximos, floresta aleatória, tem um monte, né, de algoritmos. E eu vou entrar no mais simples, tá? Que é esse de vizinhos mais próximos, tá? E aí ele tem um conjunto de parâmetros só para você classificar, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, né, alguma coisa que mostra aí a quantidade de parâmetros que eu posso ter, né, no para configurar esse algoritmo de vizinhos próximos. Eu acho que será que não vai mandar colocar aqui, mas aqui é o número de vizinhos. Não achei aqui não. Ele só mostra um parâmetro, que é o K, mas tem aqui, ó tem os pesos, né? E aí, por exemplo, para peso eu posso falar se é uniforme ou baseado em distância. Bom, tem uma série aí
de parâmetros, tá? E não só, né? Eu tenho variações do mesmo algoritmo. Para você ver como é que assim, ó, embora eu estou tentando simplificar, mas a quantidade de algoritmos, por exemplo, para classificação e desses algoritmos ter variações é imenso, pessoal. Então, por isso que o estudo em ciência de dados é quase que nunca acaba, né? Porque vira e mexe, sai um algoritmo novo, ou tem ferramentas que têm algoritmos que aqui o Scikit-learn não tem. Então, quer dizer, tem que estar sempre muito bem antenado, tá? Então aqui, provavelmente na próxima aula a gente vai brincar, né, um pouquinho aí com algum dataset e tentar gerar um modelo, né? A gente vai brincar aí com alguma coisa voltada para isso, né? Então aqui, ó, então é muito importante vocês entenderem que, independente desses vários algoritmos que eu tenho aqui, ó, todos eles, antes de já ir classificando ou agrupando ou associando, eu preciso treiná-los. E aí é a partir dos datasets que eu treino. E aí, mais uma vez, por isso que eu falei para vocês, né, terem uma conta aqui, ou no Kaggle, né? Tem um outro repositório que eu acabei de falar aqui do Iris, né? É o UCI. O UCI é um outro repositório, olha lá, repositório de datasets, né? Olha lá, eu posso navegar entre os datasets. Tem um monte de coisa aqui, ó, de diversos assuntos, né? Posso brincar aqui com qualquer um, né? E aí, de novo, aqui no Kaggle também tem uma série de datasets que, a princípio, eu posso, no mínimo, né? Das Olimpíadas, quem tiver no contexto das Olimpíadas ainda, ó, posso, né, tentar fazer alguma coisa, ok? Mas é através dos datasets que vai passar essa, entre aspas, né, experiência para o algoritmo. Ele vai gerar um modelo matemático que aí ele é capaz de realizar essas tarefas. Pessoal, muito importante. Alguém tem alguma dúvida? Queria falar alguma coisa, né? Hoje pode ver que foi só teórico, né? Ainda um teórico bem resumido. Também aconselho a vocês a darem uma estudada sobre aprendizado supervisionado, não supervisionado, né? Classificação. Regressão é uma classificação também, né? Mas é que o resultado dele, ao contrário da classificação, que pode ser n-área, né? Ou binário, trinário, quaternário, né? A regressão ela pode dar um valor entre 0 e 1, por exemplo. Tá? Então, eu estou classificando alguma coisa, mas dá 0,2, né? Então, existe aí, é que agora, ó, um exemplo de regressão, imaginem a seguinte situação, né? Eu tenho lá valores características de casas, de imóveis, tá? Então, vamos supor, 2 banheiros, 3 quartos, né? Uma garagem para, sei lá, 3 carros. Então, imaginem características de uma casa, tá? E aí a pergunta que eu quero é, baseado nessas características dessa casa, quanto deveria ser o aluguel? Tá? Então perceba que o resultado não é mais ou 0 ou 1, é ou não é, né? Ele é um valor real, tá? Então, baseado nessas características da casa, ele me dá ali uma estimativa, né? Não que vai ser preciso, ok? Mas ele dá uma estimativa de um valor entre, sei lá, né? O range de casas aí que tiver no meu dataset, tá? Então, regressão, ele dá um valor real, ok? Enquanto o classificação, ele é ou binário, né? Ou
quaternário, tá? O agrupamento são os grupos, aqui identificar associações, relações, né? Sumarização é que eu nunca vi nenhum exemplo, nada, né? Então eu confesso para vocês que eu nem vou adentrar muito em sumarização, porque eu não conheço muito, tá? Mas associação, agrupamento, regressão e classificação é o que vocês mais vão ouvir falar, dependendo aí do domínio, né, de conhecimento que vocês querem. Alguém tem alguma pergunta? Queria falar alguma coisa? Eu vou parar o vídeo aqui, tá?